y igual a x2, y igual a x2, tá certo? Y igual a x2, y igual a 1, né? E o que, hein? X igual a 0. Que é qual? Que é essa daqui. Obrigado. Sem você eu não sei o que eu faria. Tá? Então pronto. Então agora está consertado. Y igual a 1, essa daqui. Y igual a x2, essa parábola. Tá bom? E x igual a 0. Só que eu vou rotacionar em torno de que eixo? É a novidade aqui. Em torno desse eixo aqui, ó. Mas não tem problema. Por quê? Vamos ver se está certo, né? Já errei uma vez, será que agora consertei mesmo? Y igual a 1, esse eixo. Y igual a x2, essa parábola. Y igual a 1, esse eixo. X igual a 0, o eixo das ordenadas. Pronto, está correto. E eu vou girar essa região em torno desse eixo. Então não tem problema. Para cada x, você vai girar o quê? Esse segmento aqui. E quando você gira esse segmento, você obtém o quê? Uma circunferência de um certo raio. Tá? E aí você obtém a seção transversal. E lembre-se, o que a fórmula dá para você? A fórmula é que o volume é a integral da área da seção transversal. Então, para cada x aqui, você tem esse segmento, você vai girá-lo, você vai girar esse segmento e você obtém um disco aqui que tem uma área, porque ele tem um raio. Qual é o raio desse círculo? Hã? Não, não é o f de x, não. É quanto? 1 menos x2. Tá certo? Então, seja S, o f de x, para cada x, tá certo? Para cada x, ó. Vamos, como é que botasse essa redação, ó? Para cada x para cada x pertencente a que intervalo? Ao intervalo 0, 1, né? Porque esse ponto é o correspondente a 1, ó. Esse ponto aqui corresponde a 1, que é o intervalo de existência do sólido. Para cada x no intervalo 0, 1, a correspondente seção transversal, a correspondente seção transversal, a correspondente seção transversal, a correspondente seção transversal, que eu vou chamar de seção transversal AX, tem área dada por... Quem é a área de AX? Quem é? Tem raio, vamos considerar a seção transversal AX, a correspondente seção transversal AX, é um disco, para ficar bem claro para você, é um disco de raio. Qual é o raio? O raio é esse segmentozinho aqui, esse pedacinho aqui. Quanto é que vale esse raio? Hã? Quanto é que vale esse raio? Quanto? Que é quanto? 1 menos x ao quadrado. É esse tamanhozinho aqui, ó. Esse raio aqui é 1 menos x2.
E, portanto, área, qual é a área dessa seçãozinha transversal? Qual é? Hã? Qual é a área dessa seção transversal? Qual é? Me diga. Π vezes o raio ao quadrado. E quanto é o raio ao quadrado? Quanto é o raio? 1 menos x2 ao quadrado. Tá certo? Daí, quem é o volume do S? Quem é? É a integral de quanto? De 0 a 1 da área da seção transversal. Seção transversal é o disco. Disco cujo raio é 1 menos x2. Portanto, quem é a área? Está aqui. Π vezes 1 menos x2 ao quadrado. Integral em x. Entenderam? Entendeu? Tá? Porque o sólido aqui, ó, você fixa sempre na área da seção transversal. Que é o que dá. Ou então você faz uma mudança de variável. Baixa o eixo das abscissas para cá. Só pensar dessa maneira. Entendido? Mas o eixo está aqui. Então você tem, para cada x, você tem essa seção transversal A índice x, seção transversal A índice x, ou seção transversal, seção plana, é uma região plana. E a correspondente, essa daqui, é um disco de raio 1 menos x2 e, portanto, área π vezes 1 menos x ao quadrado. Então, pronto. O volume do sólido é esse aí. Que dá quanto, hein? Vamos lá. Quanto é que dá essa conta? Dá π vezes a integral de 0 a 1 de quanto? 1 menos 2x2, mais o que, hein? Mais x4. Integral em x. Que dá quanto? Π vezes o quê? Aí quanto é que fica a integral? X menos o quê? 2x3 sobre 3, mais quanto? x5 sobre 5. Isso aqui de quanto? De 0 a 1. Quanto é que dá essa conta? Dá π vezes o quê? 1 menos 2/3, mais o quê? 1/5. Aquela mesma conta, não é? Ó? Não é? Então fica π vezes o quê? Aí fica 15. E aqui ficou o quê? 15 menos 10 mais 3. Tá bom? Que dá 8/15 de π. 8/15 de π, unidade de volume. Tá aqui. Dá esse bichinho aqui, ó. Tá certo? Porque você tem, ó, para cada x, você tem a seção transversal correspondente, que é esse disco, tá? E você tem o raio, que é 1 menos x2, porque x2 é esse tamanhozinho daqui para cá. Mas eu estou interessado nesse tamanho. Portanto, ele é 1 menos x2. Agora, veja uma situação mais geral, ó. Melhor eu começar de lá e vir de lá para cá, daqui para lá. Ó, antes, passei por vacinando. Olha aqui, ó. Sejam
A e B, números reais, com A menor do que B, F e G, funções contínuas em AB, com 0 menor ou igual a F de X, menor ou igual a G de X, qualquer que seja o X pertencente ao intervalo fechado a B, ômega, essa região aqui, o conjunto formado por cada par x y de R2, tal que X está entre A e B, e o Y está entre F de X e G de X. Tá? E S, o sólido de revolução, o sólido de revolução, obtido pela rotação de ômega em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0, tá? Que é o eixo y igual a 0. Se eu coloquei eixo das abscissas x igual a 0 antes, está errado, viu? Consertem aí. Eu acho que em algum momento eu coloquei eixo das abscissas x igual a 0, não foi? Está errado. É eixo y igual a 0. Esse eixo aqui é o eixo y igual a 0. Não é x igual a 0, é o eixo das ordenadas. Tá? Então, quem é o volume de S? Quem é o volume de S? Ó, olha aqui, ó. Vou desenhar aqui o que eu tenho. Tem intervalo fechado AB. E olha aqui. Eu tenho nesse intervalo, eu tenho a função F, aqui por baixo. E eu tenho o quê? A função G por cima. E quem é a minha região ômega? Minha região ômega é essa região aqui, ó. Ômega é essa região aqui. Tá? E agora eu vou girar essa região em torno de quem? Desse eixo. Aí eu obtenho um sólido, mas esse sólido ele tem o quê? Um buraco. Porque se você pegar esse sólido é assim, aqui eu vejo isso, aqui eu vejo isso, tá? Aqui você tem isso aqui. Isso aqui eu não vejo. Isso aqui eu também não vejo. Mas o sólido está aqui, ó. É esse aqui. E aqui eu não vejo. Esse aqui está por dentro. Está entendendo? Tá? Isso aqui também eu não vejo, ó. Está lá por trás, né? Está por aqui. E eu não vejo isso aqui também. Isso aqui é tracejado. Depois eu não vejo. É oco. É um sólido que... Oco não, ele tem um buraco no meio. Ora, mas é muito fácil você ter o volume desse sólido. Quem é o volume desse sólido? É o volume correspondente a G menos o volume correspondente a F.
Tá certo? Então, tem-se solos, né? Você tem. Quem é o volume de S? Quem é? Hã? O volume de S. É o sólido. É como se pegasse o sólido até a G. Qual é o volume do sólido até a G? Qual é? Π vezes a integral de A até B de quem? X ao quadrado. Integral em X. Menos o quê? Π vezes a integral até B, que é o buraco. O buraco corresponde ao sólido até a quem? Até a função f. O sólido determinado pela função f. Vamos dizer assim. Tem um sólido determinado pela função g, cujo volume é essa integral, menos o que você tirou. Que você, é como se você tirou o sólido do meio, que é o sólido determinado pela função f. Menos π vezes o quê? Tá? Então fica o quê? Fica π vezes a integral de A até B de quanto? De g de x ao quadrado menos f de x ao quadrado. Integral em x. Tá aí. Que continua sendo a área de uma seção transversal. Por quê? Porque para todo x, quem é a seção transversal desse sólido? Quem é? É o que nós chamamos de o quê? Uma coroa. Que tem seção transversal. Seção transversal do sólido é uma coroa. É uma coroa isso aqui, ó. Aqui eu estou vendo o eixo X, tá? Estou olhando para cá, eu estou olhando nessa direção. Então tem um raio menor e tem um raio maior. Porque a coroa é essa. A seção transversal é essa daqui. Quem é o raio menor? O raio menor é f de x. Quem é o raio maior? Quem é? G de x. Então, quem é a área dessa seção transversal a índice x? Quem é? É π vezes g de x ao quadrado. Tá certo? É π vezes x ao quadrado menos o quê? π vezes f de x ao quadrado. Que é o que você está integrando. Você está integrando a área da seção transversal. Essa fórmula aqui é o que se chama método da coroa. Quando não tem um buraco, é o método do disco. Tá? Então, encontre o volume ó. Encontre o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a zero. Corrige aí onde eu botei eixo das abscissas como eixo x igual a zero. Eixo das abscissas é eixo y igual a zero. X igual a zero é o eixo das ordenadas. Inclusive no conceitual eu comecei eixo das abscissas, eu acho que eu botei x igual a zero, é y igual a zero. Da região limitada